Fala, meu aluno, minha aluna, aqui é o professor Arthur e a gente vai entrar numa aula topzera agora sobre átomos. Você já deve ter visto essa aula em alguma hora, mas a ideia aqui é só a gente dar uma relembrada em algumas coisas para você virar o mestre dos átomos, beleza? Então vamos começar? Vamos começar. Antes de mais nada, dá uma olhadinha aqui. Vamos ver uma imagem. Uma imagem. Nós temos aqui um avião da Gol. Olha só, a gente vai pegar essa imagem e a gente vai dar um zoom. Mais um zoom, bem zoom mesmo. Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos dar um zoom nessa partezinha aqui, nessa pinturazinha da Gol, beleza? Vamos dar um zoom nessa parte e ver o que acontece. Pá, olha só, maravilha. Primeiro zoom que nós temos. Vamos aproximar mais um pouco? Vamos aproximar mais um pouco. Olha só, vamos aproximar essa partezinha aqui. Vamos ver o que dá? Tcharam! Oh, maravilha. Vamos aproximar mais um pouco? Vamos lá. Essa partezinha aqui, um pedacinho da letra O da palavra Gol. E é isso que deu. Agora presta atenção. Presta atenção nessa próxima imagem. A gente vai aproximar essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha. E presta atenção no que vai aparecer. Tcharam! Olha só o que nos apareceu aqui. Apareceu um átomo. Apareceu um átomo pra gente. Então olha só. O que a gente fez aqui nessa imagem? A gente pegou um avião e a gente aproximou, e aproximou mais um pouco, e aproximou mais um pouco, até chegar nessa imagem aqui embaixo do átomo, né? Então olha só, o que isso significa, meu amigo, minha amiga? Significa que o átomo é a unidade fundamental da matéria. Deixa eu até grifar porque essa parada é importante. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Super fácil, né? O que isso significa? Que todas as coisas são compostas por átomos. Você, eu, esta camiseta, essa aguinha que você toma aqui é feita de átomo. Esse celular que está na sua mão e que você não está mexendo no Instagram, nem no WhatsApp, certo? Né? Você está focado, prestando atenção na aula. Esse computador ou enfim, qualquer coisa que está aí, que a gente vê ou até que a gente não vê, é formado a partir de átomos. Por isso que a gente fala que o átomo é a unidade. Unidade 1, fundamental da matéria. Fundamento é aquilo que traz estrutura. Então, o átomo é a unidade fundamental da matéria. É aquilo que compõe, que forma a matéria, todas as coisas, ok? Esse mouse aqui, ó, esse mouse é feito de átomo. Esse óculos, os meus olhos, essa minha super barba é feita de átomo, meu amigo. Você é feito de átomo. Tudo é feito de átomos. E a gente tem os estados físicos da matéria. Você se lembra? Tem o sólido, líquido e gasoso. Aquele churrasquinho que você vai fazer, que vai sair aquela fumacinha, é feito de átomo, meu amigo. Certo? Então é tudo feito de átomos. Vamos prosseguir? Deu para entender? Tranquilo, né? Vamos prosseguir, porque você vai virar o mestre dos átomos. Vamos lá. Estrutura atômica. Agora a gente vai falar a respeito da estrutura dos átomos. Então olha só, esse aqui é o átomo lindo, maravilhoso que nós temos. Que coisa bonita. A gente vai ter, olha só, o núcleo e a eletrosfera. Todos os átomos são divididos em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, olha só, é essa região aqui do meio, ok? Que tem essas bolinhas azuis e vermelhas. Essa região do meio é o núcleo, a gente chama de núcleo. E a eletrosfera é o que está ao redor, orbitando ao redor do núcleo, certo? Super fácil, né? Então vamos lá. Temos duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. Todo átomo vai ter isso, ok? Vamos prosseguir? Tranquilo, né? Vamos lá. Próxima coisa que a gente precisa saber é que o núcleo e a eletrosfera possuem algumas partículas.
E a gente vai ver isso agora. Olha só. Primeiramente, vamos ver o núcleo. O núcleo, ele vai ter os prótons, ele vai ter os nêutrons. Então, o núcleo vai ter prótons e nêutrons. E a eletrosfera? Elétrons. Vamos lá? Olha só. A gente tem aqui essas partículas azuis. A gente está colocando como exemplo, né, como os prótons. E as partículas vermelhas, essas bolinhas vermelhas, a gente está falando como se fossem os nêutrons. Beleza? E essas aqui ao redor, essas pretinhas aqui, são os elétrons. Beleza? Então, o núcleo é composto de prótons e nêutrons. E a eletrosfera é composta de elétrons. Tá dando uma olhada aqui? Que olha só. Os prótons têm um Pzinho aqui na frente. É a letra que representa os prótons. Os nêutrons possuem também a letrinha aqui no meio, na frente, N, que é a letra que representa os nêutrons. E os elétrons têm um E e um tracinho de menos. Isso significa que os elétrons, que é representado pela letra E, eles possuem carga elétrica negativa. Beleza? Fácil, né? Carga elétrica negativa. E os prótons e os nêutrons? Os prótons, eles possuem, olha só, carga elétrica positiva. E os nêutrons? Dá um chute aí, meu amigo, porque você é inteligente. Nêutrons tem carga elétrica? Neutra, Olha só, uma palma e meia pra você. Parabéns se você falou nêutron. Se você não falou neutro, carga elétrica neutra, eu sei que você pensou em falar isso. Vou te dar essa chance, beleza? Então vamos lá. Então, núcleo formado por prótons e por nêutrons, eletrosfera formado por elétrons. Fácil, de boa. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Ainda na estrutura atômica, eu vou ter duas coisas muito importantes para te dizer, meu amigo. Primeira coisa é que todo átomo possui um número atômico. Um número atômico. Esse número atômico é representado pela letra Z. O que é um número atômico? O que é um número atômico? Deixa eu te perguntar uma coisa antes de mais nada. Você tem um número de identidade? Você tem um RG? Você tem um CPF? Eu tenho o meu. Eu tenho o meu RG, eu tenho o meu CPF. Esse número, ele indica quem eu sou. É o meu número de identidade. É o número que me identifica. Você também tem um número que te identifica. Esse número atômico do átomo é um número que identifica qual átomo que é. Certo? Então, por exemplo, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um número atômico 1. Então, o número 1, atômico 1, é o número que identifica que é um átomo de hidrogênio. Então, todos os átomos de hidrogênio vão ter o número atômico 1. Certo? Fácil, né? Vamos lá. Próxima coisa é que todo átomo possui um número de massa. E esse número de massa é representado pela letra A. O que é esse número de massa? É o peso do camarada. Então, todo átomo tem um número de massa que é o peso. E o peso está praticamente todo aqui, ó, nessa região do meio, que é o núcleo. A maior parte da massa está no núcleo. Os elétrons possuem, mas é mínimo, é quase nada. Então, a gente vai falar que a maior parte da massa, do peso desse camarada aqui, desses camaradas, está no núcleo. Fácil, né? De boa? Vamos lá, respira, coloca oxigênio nesse cérebro e partiu para o próximo. Olha só, 3 coisas importantes para te dizer agora sobre os átomos é que... Lembra? Z, número atômico, e P é o quê? Prótons, certo? Então vamos lá. Então, o que isso significa pra gente aqui? Que Z é igual a P. Então, número atômico é igual a prótons. Então, o mesmo número de prótons é o mesmo número atômico. Então, todo elemento químico, todo átomo que possui tal número atômico vai ter a mesma quantidade de prótons. Por exemplo, o exemplo que eu te falei do hidrogênio, número atômico 1. Isso significa que o número de prótons dele vai ser o quê? 1, meu camarada. 1, é isso mesmo. Beleza? Fácil, né? Vamos pro próximo. Número de massa igual P mais N. O que isso significa? Lembra que eu falei que
praticamente todo o peso do átomo vai estar no núcleo. E aqui a gente tem o núcleo, que é prótons e nêutrons. Então, para a gente encontrar o número da massa, que é o peso de um átomo, a gente vai fazer a soma do número de prótons e o do número de nêutrons. Temos o número de prótons e nêutrons, então temos o número de massa. Fácil, né? De boa. Próximo é o P, igual E menos, que é o que? Prótons é igual a elétrons. Então, em um átomo com carga neutra, com um átomo normal, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, se a gente sabe a quantidade de prótons, a gente vai saber quantos elétrons tem nesse átomo. Super fácil, né? Tranquilo! Agora, olha só, vamos para a eletrosfera e vamos ver essa imagem maravilhosa. Oh! Não se assuste, isso aqui é super tranquilo, tá? Respira, põe oxigênio nesse cérebro, vai, vamos continuar nesse negócio que você vai virar o mestre dos átomos. Partiu, olha só, a gente tem aqui o núcleo, certo? E aqui, olha só, essa região aqui é a eletrosfera, certo? Aquela outra imagem estava com os elétrons orbitando ao redor. E é exatamente assim, mais ou menos assim que funciona. Porém, todo átomo possui camadas. E aqui nós temos 7 camadas. Vamos chamar também de níveis de energia, certo? Temos 7 níveis de energia e esses níveis de energia possuem nomes, que é K, L, M, N, O, P, Q, certo? K, L, M, N, O, P, Q é o número dos 7 níveis de energia das 7 camadas de um átomo. Então, a camada K, olha só, a gente tem aqui K igual a 2 elétrons. O que isso significa? Que cada camada comporta uma quantidade de átomos, ou de elétrons. Cada camada comporta uma quantidade de elétrons. Por exemplo, camada K comporta até 2 elétrons. Camada L até 8, camada M até 18, N 32, O 32, P 18 e camada Q 8 elétrons, tá? Isso significa que todos os átomos vão ter todas as camadas? Não. Alguns átomos vão ter até a camada L, outros vão ter até a camada K, outros até a camada O, certo? Não são todos os átomos que vão ter todas as camadas. Depende muito do átomo, certo? E também não são todas as camadas que vão ter 2 elétrons, que vão ter 8. Algumas camadas vão ter, por exemplo, no caso da camada L, alguns vão ter 5, alguns vão ter 6, alguns vão ter 3. Tá? Então, não é uma regra que todos tenham o máximo de elétrons, tá? Essa é a quantidade máxima que a camada suporta. Depois disso, ela transfere o elétron para uma outra camada, beleza? Super tranquilo. Então, chegou no máximo aqui de elétrons, chegou no máximo de... Vamos pegar a camada L que a gente tá falando, né? Camada L chegou no máximo de 8 elétrons e tem mais um elétron aí. Então, o que vai fazer? Vai passar esse elétron para a camada M, certo? Porque é a quantidade máxima que aquela camada suporta. Facílimo, não é mesmo? Super fácil. Então, o que eu vou te falar para fazer agora? Vai lá tomar uma água e vai fazer essas atividades. Porque você tem atividade para fazer. Não vai jogar Free Fire. Você não vai jogar Free Fire. Você não vai entrar no Instagram. Você vai fazer as suas atividades. Porque você é o mestre dos átomos. Beleza? Vai lá tomar uma água. Eu vou tomar aqui também. E a gente se vê na próxima aula. Falou!